Que difícil é começar uma coisa nova, né? Há alguns meses eu iniciei um desafio profissional totalmente novo. Eu não digo nem que eu estou engatinhando na área, eu realmente acabei de nascer. E é onde eu me vejo frequentemente sem saber o que fazer ou como fazer as coisas. Mesmo tendo outras experiências, de repente, eu me vejo e me sinto como uma completa iniciante. Na nossa vida, a gente está em movimento o tempo inteiro. E quando esse movimento envolve a carreira, eu sinto, me conta aí nos comentários se para você é assim também, mas eu sinto que tudo parece ganhar um peso maior. Mudar de área, trocar de profissão, de posição, arriscar um novo caminho. E tem um detalhe super importante que muitas vezes, para viver essa mudança, a gente precisa dar alguns passos para trás em termos financeiros. Ao mesmo tempo que a gente tem a certeza que se movimentar nesse momento é super importante, pode fazer uma total diferença na nossa vida, pagar esse preço sem garantias, mesmo sabendo que na vida a gente não tem garantia de, para não ser exagerada, de quase nada, é super complicado e ainda gera mais uma coisinha aí para a gente adicionar. Ansiedade. A transição de carreira também mexe com a nossa identidade. Você já parou para pensar no quanto a nossa autoestima pode estar fortemente atrelada ao nosso trabalho, à nossa profissão? Quando nós trocamos de carreira, parece que a gente está perdendo uma parte de quem nós somos. E aí entra o ego, o orgulho de ser quem se é a partir daquela profissão que já pode ter anos trilhados de carreira. E surge uma sensação que é bastante comum, a da incompetência, de não saber o que fazer, como eu falei lá no início, de achar que está todo mundo sabendo e dominando todas as coisas, sendo que elas também passaram por um processo de aprendizagem e parece que é só você que está perdida naquele lugar. A sensação de não saber, às vezes, nem como elaborar uma pergunta, tamanha a dúvida. Claro, porque você está fazendo aquilo há pouco tempo. E aí, até a gente pegar todo o processo, leva tempo. Mas a gente meio que esquece disso, que a gente precisa do tempo para aprender. E aí, essa sensação de desespero, ela tem aquele nome muito falado, que é a síndrome da impostora. Ao mesmo tempo que existe um paradoxo, né? Nós não estamos começando do zero. Toda a bagagem que nós construímos antes nos acompanha nesse novo trabalho, nessa nova posição. Ou seja, não se trata de jogar fora toda a experiência anterior, mas de aprender a falar dela e usá-la numa outra língua. Conseguir entender como a gente traduz as nossas habilidades construídas até aqui é super poderoso para jogar ao nosso favor. E também mostra que tudo que nós aprendemos anteriormente pode ser até um diferencial nesse novo ambiente de trabalho. Afinal de contas, só você é você. Como que a gente lida com tudo isso? Primeiro, eu sinto que é necessário um exercício constante de aterrar no presente. Entender que desconforto, feliz ou infelizmente, faz parte do processo. Às vezes, ou o tempo todo, eu sinto vontade de sair correndo e deitar em posição fetal e chorar. E algumas vezes eu até já chorei. Então, eu tenho dito para as pessoas mais próximas que fazem aquela clássica pergunta de: e aí, você tá gostando? A minha resposta é que é uma montanha russa de sentimentos, porque tem vezes que é uma alegria ter conseguido entregar, fazer alguma demanda, é super incrível, e no minuto seguinte dá vontade de sair correndo outra vez. Mas, ao mesmo tempo, se está difícil, é porque você está se expandindo. E aí, um segundo ponto, nós precisamos lembrar também constantemente que errar não é o fim do mundo. O erro nessa fase ou em qualquer outra fase da vida, profissional ou não, não é uma prova de incapacidade, é parte do aprendizado. É, sei lá, como aprender um novo idioma. No início você fala errado,
mas a cada tentativa, e só existe a melhora a partir das inúmeras tentativas e erros, você vai ganhando mais fluidez. E por fim, é importante a gente sempre tentar aí, deliberadamente, ajustar as expectativas. É uma jornada que exige paciência, consistência, resiliência e, acima de tudo, coragem para se manter no caminho. Crie a sua caixinha de evidências positivas, sabe? Crie uma pasta no seu computador, se você trabalha com computador, ou enfim, não sei, com prints de um feedback legal que alguém passou para você, sabe? E aí, quando você estiver se sentindo num dia muito difícil, você olha para aquilo e, de verdade, é, é meio que botar na tomada e carregar um pouquinho a energia, sabe? Acho também que a gente tende a diminuir um pouco as sensações ruins se nós pensarmos que não se trata também de só aguentar o processo. É também sobre experimentar, sobre se envolver com aquilo. E quem está no meio do caminho? O que que você faz entre os 35 e os 50? Muitas vezes a gente fica meio que no limbo, porque não é mais um jovem ou um talento em ascensão, mas também não é mais um profissional sênior, né? Que já tem aí um tempo de carreira, considerado pronto para programas de diversidade etária. Então, esse gap do mercado é um pouquinho assustador, porque é justamente nessa fase dos 35 aos 50 que muita gente sente vontade ou necessidade de mudar de rota, mas acaba esbarrando nesses estereótipos que eu sinto que são meio velados, sabe? É como se algo dissesse: ou você já deu certo, já deveria ter dado certo, ou deveria estar estabilizada. Só que a realidade é outra, né? Nessa faixa, a gente ainda tem mais ou menos de 20 a 30 anos aí de uma vida profissional pela frente. Então, é tempo demais para ficar paralisada ou para não se abrir para testar uma nova carreira. E mudar de carreira depois dos 35, no fim, é um convite à coragem. É difícil, é desafiador. É cheio de altos e baixos, como eu já bem falei. Eu acho que no fundo, acho não, tenho certeza que no fundo o que está em jogo não é só a profissão, mas a chance de se reconectar com o que faz sentido para você naquele momento. De se permitir ser aprendiz de novo, de experimentar um novo capítulo, da sua história profissional. Porque de verdade, o que você acha mais arriscado? Seguir em algo que já não faz sentido ou apostar naquilo que pode devolver de repente o brilho aos seus olhos, sabe? Você se reconhecer nessa nova atividade, o que você faria se não tivesse medo de recomeçar. Você está exatamente no ponto certo para começar o seu próximo capítulo. Como eu disse, caso você se sinta à vontade, compartilhe aqui nos comentários as suas percepções, os seus sentimentos, o seu momento de vida, se você já fez a transição, se você está pensando em fazer, se fez e aí, como foi lá no início e como está sendo agora. Eu tenho certeza mesmo que essa troca pode inspirar outras pessoas que estão passando por essa mesma fase. Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar dessa conversa. E nós nos vemos em breve. Até lá!